aqueles que não gostam do debate democrático querem de todas as maneiras implodir. Vamos levar para o plenário. Vamos fazer a discussão com os deputados. Vamos ouvir o contraponto. Aliás, contraponto é algo que esse governo não gosta. Ontem caiu a máscara do governador. Ontem, naquela fala à Rádio Super, na sua entrevista, a máscara dele caiu. Porque ele nos mostrou exatamente quem ele é. Alguém que não aceita o contraditório, alguém que não aceita os valores da democracia, porque não pode ser, de certa forma, aqui nessa Assembleia, ele não pode ouvir o contraposto, ele não gosta de ouvir o contraditório, ele não gosta de ouvir questionamentos, porque a vida toda ele se acostumou a demitir quem fazia algum contraponto. Mas deputado não pode ser demitido, né, governador? Porque o mesmo voto que te elegeu, nos elegeu aqui. Então, infelizmente, eu quero dizer para o senhor que o senhor vai ter que conviver também com questionamentos. É assim que se faz a democracia, e os questionamentos não são para destruir, muito pelo contrário, são para construir. Aprenda isso. Mas, ao invés de um estadista, nós temos no governo de Minas um caudilho. E se o senhor não sabe o que é caudilho, governador, que eu acho que o senhor não sabe, vai no Google. O senhor vai ver o significado da palavra caudilho, que se assemelha muito ao seu comportamento antidemocrático, autocrático, autoritário, com aquela fala de ontem. Eu quero chamar, então, essa Assembleia para o debate. Levemos o projeto de lei para o plenário e deixem os deputados decidirem o que é melhor para a gestão do que é público em Minas, sobretudo na saúde e na educação. Muito obrigado, presidente. Eu indago se algum deputado quer continuar a discussão. Para discutir, presidente. Não havendo, eu quero aqui apenas me dirigir à deputada Laura Serrano, que, para cumprir o que determina o regimento interno, ela adequará seu pedido de destaque vai transformar o pedido de destaque em proposta, né, de emenda a esse projeto. Portanto, está rejeitado o pedido de destaque e permitindo ela elaborar uma emenda que certamente nós vamos ler aqui, né? É questão do regimento interno. Sim, agora nós vamos passar a palavra para a deputada Laura Serrano, que quer continuar a discussão pela ordem. Pela ordem, ou se ela quiser discutir ainda, nós estamos às ordens. Obrigada, presidente, por atender ao meu pela ordem. De fato, eu quero só solicitar essa alteração que já foi lida pelo senhor, então corroborando que realmente, né, é um pedido de, ao invés do destaque, ser uma emenda supressiva, mas cujos efeitos são os mesmos, né, em relação ao que eu disse aqui antes, aceitando a emenda supressiva, então a gente pode permitir essas parcerias entre o poder público e organizações sociais de interesse público na educação, e eu acho importante esclarecer alguns pontos do que foi mencionado aqui até então. Primeiro que, enfim, tudo que foi mencionado aqui pelos deputados que me antecederam e pela deputada Beatriz Cerqueira, pelo deputado professor Cleiton, mostram um desconhecimento muito grande do que é o projeto SOMAR. Na verdade, a gente vê uma série de críticas infundadas, com base em questões que não são relacionadas ao SOMAR, então fico muito preocupada com essas argumentações aqui levianas e mentirosas a respeito do projeto SOMAR, porque não é disso que se trata o projeto SOMAR. O projeto SOMAR não é uma privatização. O projeto SOMAR, ele não está relacionado a compartilhamento de gestão
da educação com empresas, a gente está falando de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, e aqui eu repito, sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil de interesse público sem fins lucrativos. Não estamos falando de empresas. O projeto Somar, ele visa a melhoria da qualidade da educação das nossas crianças. Acho que isso é importantíssimo a gente deixar bem claro. Outro ponto, o recurso que vai ser implementado no projeto Somar é igual, corresponde ao valor hoje gasto pela rede pública estadual, pelo governo de Minas, por aluno na rede pública estadual. Então, não vai ter recurso a mais. É simplesmente pegar hoje o recurso que já é gasto por aluno dessas escolas e aplicar uma inovação na gestão. Então, esse é um ponto importante para a gente poder esclarecer aqui, deixar as questões claras, porque eu fico muito chateada quando eu vejo os colegas argumentando que as falas que antecedem ou que são mentirosas, que são levianas, que não correspondem à verdade. Então, pela condução que foi feita do debate até aqui, não me restou alternativa de ser muito clara e expressar de forma transparente que, infelizmente, são os senhores que me antecederam aqui na fala, a deputada Beatriz Cerqueira, deputado professor Cleiton, que desconhecem o que é o projeto Somar, ou estejam vendendo informações para que as pessoas não tenham conhecimento de fato do que é o projeto Somar, né? Acho que isso é importante deixar claro. O valor investido por aluno é igual, não tem aumento de investimento, não vai sair retirar investimento da escola pública, a escola continua pública, os alunos continuam fazendo a matrícula através da Secretaria Estadual de Educação. É uma tentativa, é uma forma da gente buscar melhorar cada vez mais a nossa educação aqui no Estado. Eu não vejo porquê, eu não vejo qual é o medo que se tem de um projeto piloto em 3 escolas, cujo objetivo é melhorar a educação das crianças, em que não haverá prejuízos em termos de educação pública, a escola continua pública, não é privatização, a gente não está falando de empresa, a gente está falando de organização social, de interesse público, acho que isso é fundamental. E foi citado aqui também o princípio constitucional, que é dever do Estado o acesso à educação. Sim, é dever do Estado garantir o acesso à educação para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos estudantes. Mas o mesmo artigo da Constituição fala que é dever do Estado garantir a educação com participação da sociedade. Com participação da sociedade. Se as organizações da sociedade civil, não são a sociedade, eu não entendo o que são. Então, o que está querendo, quando você obstrui o projeto Somar, na verdade, você está impedindo que a sociedade possa participar do processo de melhoria da qualidade da educação das nossas crianças. Eu não vejo nada mais antidemocrático do que isso. Então, não me venham falar de democratização da educação, porque o projeto Somar, ele permite a participação da sociedade para poder oferecer educação para as nossas crianças. Isso está na Constituição, é um princípio constitucional. Então, eu tive que me manifestar nesse caso aqui, acho importante. E, por fim, foi citado que não é a nossa cultura da educação no Brasil ter parcerias com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que isso é da cultura dos Estados Unidos. Hoje, da forma que a gente tem as nossas escolas públicas funcionando, e aqui eu venho destacar o trabalho hercúleo que nossos professores, diretores, gestores escolares fazem para cada vez mais buscar uma educação de qualidade para as nossas crianças, mas a nossa cultura de educação até então, que foi citada aqui, nos levou aos piores resultados do PISA, que é um indicador de aprendizagem dos alunos que compara países no mundo. Ou seja, por que a gente vai persistir no erro? Por que a gente vai manter um dos piores indicadores de educação do PISA no mundo? Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, de estar no meu país. Poderia morar em outros países se quisesse, mas não. Faço questão de estar aqui no Brasil. Inclusive, um dos motivos que me fez entrar para a política foi justamente para poder contribuir para a melhoria da qualidade da educação. E o que eu quero é que a educação do nosso país realmente tenha um nível de qualidade que a gente vê e que as nossas crianças merecem.
Eu quero mirar em quem tem sucesso, para que a gente aqui no Brasil continue e tenha cada vez mais sucesso e mais oportunidade para as nossas crianças. A gente não pode trilhar a cultura do fracasso escolar que a gente trilhou até agora. A gente precisa trilhar a cultura do sucesso escolar. Isso é fundamental e isso é importante com a participação da sociedade, que é o que o projeto Somar prevê. Então, presidente, mais uma vez, a minha emenda supressiva é sim para suprimir o artigo 1A, que impede as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil para prover ensinos com mais qualidade para a educação pública aqui no nosso Estado. E com isso eu encerro aqui a minha fala. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra pela ordem, deputada Beatriz Siqueira. Presidente, eu tenho o hábito de ser muito zelosa e atenta à forma como eu me dirijo às pessoas. Então, deputada Laura Serrano, eu discordo de que Vossa Excelência tenha legitimidade para, num debate político, me chamar de leviana ou mentirosa. Não acho que essa é a forma de trabalharmos e disputarmos ideias. Nós compomos a mesma comissão, que é a de educação. Vossa Excelência é vice-líder do governo nesta casa. Não me recordo de tê-la tratado com desrespeito. Me recordo de sempre tê-la tratado com respeito, que da mesma forma que Vossa Excelência foi eleita, também fui eleita para estar nesta legislatura. Nós duas compomos visões de mundo completamente antagônicas. E o desafio de uma democracia é a capacidade de convivermos pensando diferente. E o parlamento é o lugar onde a gente disputa essa visão de mundo. Ora, eu serei vitoriosa nas proposições, ora, Vossa Excelência, ora, é possível que eu e Vossa Excelência estejamos defendendo um mesmo posicionamento ou uma mesma proposição. É plenamente possível. Mas essa característica de nos trazer características pessoais me permita, presidente, trazer aqui o meu desconforto com esse comportamento. Eu já passei por experiência de presidente da CEMIG bater na mesa e gritar comigo, comportamento que o digníssimo presidente, não é o atual, não teve com deputados homens. Já passei pelo desconforto de ter o secretário de Planejamento e Gestão se referindo à minha pessoa como cretina. Não acho que esse seja um comportamento da política. E aqui, num debate ao qual eu dedico muito o meu tempo à atuação parlamentar, por isso que vocês me veem em comissões que eu não sou membro, por isso que eu apresento requerimentos em lugares que eu não sou membro efetivo. É uma opção de atuação parlamentar investir no cotidiano aqui, porque eu acho que a gente tem a tarefa da disputa da visão de mundo que a gente defende. As pessoas que votaram em mim para estar nesse parlamento votaram exatamente com uma proposta daquilo que eu traria a esse parlamento. Não me lembro de ter sido desrespeitosa com nenhum trabalhador dessa casa, em momento algum, e o que eu gostaria muito é de que eu fosse tratada com respeito, porque todos nós aqui temos a legitimidade de defender os nossos posicionamentos. Eu já passei pelo constrangimento de presidir numa audiência, ter sido chamada de mentirosa por uma assessora da secretária de Estado da Educação. Esse não é o comportamento na política. Esse não é o comportamento do debate das ideias. Não é assim que a gente vence um debate, chamando aquele que pensa diferente de leviana, de mentirosa, como acabou de acontecer nessa reunião, ou de outros adjetivos que representantes do governo Zema já me trataram aqui. O fato de eu pensar diferente, de eu defender propostas diferentes, de eu pertencer a um bloco de oposição, de eu pertencer a um partido político que tem sido criminalizado no último período, não dá a ninguém o direito de me chamar nem de leviana, nem de mentirosa, porque eu não pauto a minha atuação parlamentar pela mentira ou por ser leviana. Eu tenho posicionamentos diferentes, e é na diferença das ideias que a gente tem se pautado. Então, eu lamento profundamente ter ouvido isso de uma colega parlamentar,
ao qual nós compomos a mesma comissão, e acho que a relação de respeito, ela precisa pautar as nossas relações políticas nessa casa. Obrigada, presidente. Pois não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Quem pediu? Vou pedir mais não, viu, presidente? Mas Eu gostaria ser breve, de citar, pela ordem, mas a senhora foi citada, a deputada Laura Serrano, né? Então, ela foi citada. A gente vai Senhor presidente, pedir... Hein? o senhor me permite, os encaminhamentos já foram feitos, né? Acho que cabe a gente E se seguir a continuar votação. essa discussão, mas de qualquer maneira, se ela foi citada, nós vamos estabelecer um prazo aí de 3 minutos, como se fosse uma réplica, né? Pelo artigo 164, 3 minutos para sua defesa. Ela acha que foi citada, né? Então, pelo artigo 64, a gente concede a palavra e encerra esse conflito. Que a gente tem que pedir aqui no plenário, eu gostaria também... lá atrás, o Platão falou em dialética. E a dialética é o que prevalece, né, com o regimento interno, que disciplina as reuniões aqui. Né? E é lógico, quando muitas vezes o sentimento de cada um, tem uns que se sentem mais, outros menos, mas nós temos que ter também disciplina quanto ao regimento interno. Atendendo o artigo 64, que já está fora de hora, mas nós vamos dar 3 minutos para que possa desabafar ou falar o que deve, né? E, na verdade, tem 3 minutos para falar com a deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Pedir a convergência, as ideias são as divergentes, mas a gente tem que ter o espírito de convergência nesse aspecto de, pelo menos, discordar, mas discordar de uma forma bastante elegante. Com a palavra a deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Não se trata de desabafo, não se trata de ataque pessoal, de forma nenhuma, se trata de trazer as informações verdadeiras como elas são. E como as informações foram apresentadas de forma distorcida, que não condizem com a verdade, foi importante mostrar os fatos verdadeiros no que tange ao projeto Somar. Era isso que eu queria dizer aqui, presidente. Obrigada.